Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você, corretor de imóveis ou profissional da área de vendas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta chamada Google Trends. Mas antes, para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcelo Lindenberg, um dos maiores palestrantes e treinadores de equipes do mercado imobiliário aqui de São Paulo. Tenho mais de 15 anos de experiência no setor imobiliário, atuando em todas as posições, desde corretor até diretor comercial. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Google Trends para que vocês possam cada vez mais ficar relevantes nos mecanismos de buscas do Google. Quem esteve comigo aqui nessa semana na aula anterior, vocês viram que em um módulo da aula eu falei um pouquinho sobre como gerar leads através de anúncios classificados gratuitos. E nesses anúncios eu mostrei para vocês como que vocês criam palavras-chave para que possam replicar em mais de 200, 300 ou até 400 anúncios classificados. E é sobre essas palavras-chave que eu vou falar para vocês hoje. De via de regra, funciona mais ou menos assim. O Google Trends é uma ferramenta do Google que ele me mostra quais são os termos mais pesquisados na internet. E com essas informações em mãos, eu consigo fazer anúncios mais assertivos conforme a tendência de pesquisas de usuários na rede. Para você entender um pouco melhor, agora a gente vai para o telão. Bom, então vamos na prática. Eu vou te mostrar como que você vai usar o Google Trends para ajudar a você a usar o melhor termo de palavras-chave para fazer os seus anúncios a partir de agora, tá? Então você vem na página Google normal e clique em Google Trends, ou você escreva Google Trends. Vai abrir, você acessa agora esse primeiro link que está aqui. Então você vem para essa página azul, que é a página do Google Trends. E aqui eu consigo pesquisar quais são os termos utilizados em qualquer lugar do mundo, tá? Neste caso, para mim aqui já está selecionado o Brasil. O que eu vou fazer? Só para vocês entenderem, eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que funciona o Google Trends, tá? Eu vou um pouco mais aqui embaixo e aqui existem pesquisas em alta nas últimas 24 horas, tá? Então, Ceará está ganhando com mais de 500 mil pesquisas no Google, só o termo Ceará. O segundo colocado aqui, ó, Manchester versus Cristal, Felipe Ret, Barcelona e Londrina. Então, esses termos, ou essas palavras, elas estão ranqueadas como pesquisas em alta no Google nessas últimas 24 horas, tá? Tem Flamengo, Tombense, Gasolina, Corinthians e Renata Miller. Então, esses aqui são os termos mais pesquisados no Google exatamente agora, nas últimas 24 horas, tá? O que acontece aqui? Neste caso específico, se você é de um mercado, você pesquisa um assunto do seu mercado. Como esse vídeo aqui nós estamos fazendo para corretagem, então eu vou pesquisar um assunto chamado apartamento como termo de pesquisa. Pronto, ele me deu um gráfico ao longo de um período, neste caso aqui está 12 meses, de como o termo pesquisa apartamento ele vem se comportando em relação aos usuários nesses últimos 12 meses. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nos últimos 30 dias, para ser um pouco mais atual. O que acontece aqui? Ó? Esses números aqui embaixo que aparecem, por exemplo aqui, ó, 20 de julho, tá? O termo de pesquisa apartamento bateu 92 para o máximo de 100. Então quer dizer, nesse dia a pesquisa estava em alta. E aí, conforme vem passando os dias, tem alguma diferença aqui, tá? O dia que teve menos pesquisa foi no dia 1º de julho, que bateu 79 para 100, tá? Agora, aonde que o Google Trends vai entrar para ajudar você a melhorar as suas chances de ser encontrado no Google e conseguir atrair mais leads? Na outra aula, que foi naquela live que nós fizemos, eu falei para vocês sobre aqueles anúncios de classificados para a gente poder ficar também ranqueado no Google. E ali também eu mostrei para vocês que vocês têm que fazer o mesmo anúncio nos 200 classificados. E eu dei um exemplo de apartamento, 2 dormitórios no Morumbi. Então o que acontece? Eu vou agora pesquisar se esses termos que eu utilizei na palavra-chave, como dormitório, por exemplo, eles estão em alta. Eles estão em alta no Google. Então eu vou colocar aqui agora aqui, ó, dormitório, como termo de pesquisa. E aí ele me mostra
um gráfico também aqui. Então, o dia que ele bateu menos foi aqui, ó. No dia 7 de julho, bateu 24 para 100. E o dia que ele bateu mais foi no dia 26 de junho, 94 para 100. Acho que agora é recente aqui, vamos ver, no dia 17 de julho, bateu 100%. Então, no dia 17, não sei qual foi o motivo, mas ele bateu o ponto máximo de pesquisas aqui. A questão é o seguinte, se eu colocar nos meus anúncios apartamento, 2 dormitórios, num bairro específico ou na cidade específica, eu quero entender se o termo dormitório, ele é um termo que vai me ajudar a subir e ganhar relevância no Google. E como é que eu entendo isso? Eu vou fazer o seguinte agora aqui, ó. Vou comparar esse termo de pesquisa com outro termo de pesquisa. Nesse caso aqui eu vou colocar quarto ou quartos, né? Tanto faz. Vamos colocar quartos. E aqui eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Aqui eu vou colocar dormitórios. Pronto. Então, o que acontece aqui? Olha só, o termo quartos, ele é muito maior em relação a dormitórios. É só você olhar aqui o gráfico, como é que tá. Olha só, no mesmo dia aqui, ó, 29 de junho, o termo quartos bateu de 78 para 100, enquanto o dormitório bateu 4 para 100. O que eu entendo aqui nesse momento? Que os usuários, quando vão pesquisar alguns imóveis, tanto para compra ou para locação, eu entendo que ao invés de colocar apartamento ou casa com 2 dormitórios, eles estão colocando apartamento ou casa com 2 quartos ou 3 quartos. Por que isso? Porque o termo dormitório é um termo usado somente pelos profissionais do mercado imobiliário, é um termo técnico, vamos dizer assim, né? Você não vê nenhuma incorporadora falando assim, vou lançar um empreendimento com 2 quartos, é sempre 2 dormitórios. Você não vê corretor falando 2 quartos, 2 dormitórios. Quem fala quarto são as pessoas que não estão no mercado, então, ou seja, são os clientes. Se você comparar, ouvir uma conversa aí dos seus familiares ou dos seus amigos, ou alguém na rua que você não conheça, que esteja falando sobre imóvel, você vai perceber que eles usam um termo quarto. Na hora que eles vão fazer essa pesquisa no Google, ao invés de eles colocarem lá dormitório, eles estão colocando quarto. E isso, eu entendendo esse gráfico aqui, ao invés então de eu fazer aqueles anúncios com apartamento, 2 dormitórios do Morumbi, que foi o exemplo que eu dei naquela aula, o que eu posso fazer para ganhar mais relevância? É colocar apartamento com 2 quartos no Morumbi. Porque eu entendo que dessa forma a chance de eu conseguir ser ranqueado nas pesquisas do Google é muito maior, porque eu vou usar um termo que está muito mais em alta, que é um quarto, do que o termo aqui embaixo do dormitório, tá? E aí eu vou ampliar um pouco a minha pesquisa aqui agora aqui. Eu vou colocar o termo suíte. Vamos ver se tem alguma alteração. Ó, o termo suíte ele já está um pouquinho mais alto que o termo dormitório, porém ele é muito mais baixo ainda que o termo quartos. Se eu tiver que continuar fazendo anúncios, com certeza eu posso colocar apartamento com 2 quartos mais suíte, por exemplo, que são os dois termos que têm mais pesquisas no Google, tá? Então isso aqui é para vocês entenderem que às vezes vocês se matam de fazer anúncio, tanto no Face, no Insta, ou até mesmo no Google ADS, por exemplo, e às vezes vocês usam um termo técnico no qual os clientes não pesquisam, e aí mesmo que você gaste dinheiro, você não consegue ter o resultado esperado porque você está usando os termos que as pessoas não estão pesquisando no Google. Então essa é uma jogada muito interessante para você saber, a partir de agora, quais são os termos corretos para você colocar os seus anúncios para rodar no Google, tá? E aí é o seguinte, se eu descer mais um pouquinho aqui, eu vou ter por região, por estado, quais são os termos mais pesquisados. Então aqui eu tenho São Paulo, olha só, ele me dá um gráfico aqui, então eu tenho Rio Grande do Sul, então eu tenho Santa Catarina, então você que está vendo esse vídeo aqui, independente de qual estado você esteja nesse momento, você consegue ter uma noção no seu estado quais são os termos que você precisa usar a partir de agora, tá? Então vamos lá. Aí se eu descer mais um pouco aqui, ó, olha só, o que acontece? Aí eu vou entrar aqui num termo de pesquisa, dormitórios.
Às vezes os clientes, ao invés de colocar só dormitório, ou só suíte, ou só quarto para fazer pesquisa, eles colocam mais algum complemento para fazer a pesquisa no Google. E aí o Google também consegue me identificar. Neste caso aqui, nesse momento agora, o dormitório aqui ele não me deu nenhum tipo de dado para exibir. Mas se eu descer um pouquinho aqui embaixo ó, e olhar quartos, tá vendo aqui? Ele me dá aqui agora, nesse exato momento, alguns termos de pesquisas com frases completas que os clientes utilizam no Google. Então, por exemplo, quartos de bebê masculino é um termo bastante alto de pesquisas no Google. Olha só, e aqui do lado ele me dá aqui, ó, esse termo, quartos de bebê masculino, teve um aumento de 400% nos últimos 30 dias. O terceiro termo mais pesquisado, quartos de casal modernos e simples, também teve um aumento de 400%. Quartos de princesa, aumento de 200%. Fotos de quartos bonitos, mais 190% em relação ao período anterior. Além de o Google te dar pesquisas por termos específicos, quartos, por exemplo, ele vai te dar também o que as pessoas mais escrevem ou mais procuram no Google com frases completas, colocando o objeto quarto, que também eu tenho por estado. Então, por exemplo, ó, na Bahia, ele me dá 46% de termo de pesquisas quartos, e aqui ele vai trabalhando, vai te mostrando os outros estados. Então, por exemplo, ó, se você é de Goiás, o termo de pesquisa quarto tem ele tem um termo bom, 57 para 100. Já em Minas, 47, Bahia, 46, e aí eu te dá por cada estado aqui, tá? E aí vamos ver suíte aqui. Além de ele pesquisar só o termo, te dar informações só de termo escrito suíte, ele vai te dar também pesquisas relacionadas com frases completas. Então, por exemplo, San Marino Suite Hotel Maceió. Ele aumentou esse termo de pesquisa em 400%. Tá? Esse aqui são frases que as pessoas estão colocando no Google nesse momento. Private Boulevard Hotel Suite teve um aumento de 300% com esse termo completo de pesquisas. E aqui embaixo tem mais 3 aqui. VTT não sei o que Suite e Booking também teve um aumento de 140% em relação ao período anterior. Então, o que acontece aqui? Além do Google te entregar os termos sozinhos em relação às pesquisas relacionadas, ele está te mostrando também aqui o que as pessoas estão escrevendo com frases completas relacionadas àquele assunto que você tem interesse. Isso te dá uma gama muito maior para você entender, até para você colocar os seus anúncios ou criação até de conteúdos, tá? Então, por exemplo, se eu sou corretor hoje e estou trabalhando um empreendimento, e esse empreendimento tem um quarto de bebê, eu sei que o termo de pesquisa quartos de bebê masculino está em alta no Google. Então eu também posso fazer um anúncio e colocando esse termo aqui, que a chance de eu ser encontrado é muito maior. Se eu tiver um quarto decorado para uma menina, por exemplo, eu posso usar o termo de pesquisas apartamento com 2 quartos, com decoração de princesa no Morumbi, por exemplo. Então consigo ter uma noção para que eu possa fazer os meus anúncios não só com os termos de pesquisa, mas com frases completas de pesquisas também. Porque isso faz com que as chances de eu ser encontrado, elas aumentem bastante de forma considerável. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou ou se te ajudou de alguma forma, já deixa seu like aqui. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, dá aquela força e se inscreva agora. E para você não perder nenhuma outra aula, aqui embaixo na descrição vou deixar um link que é do grupo exclusivo do WhatsApp. É exatamente ali, em primeira mão, que eu acabo soltando os nossos conteúdos.